agora, mas eu já sei há uma semana inteira. Glória a Deus, então. Estamos aqui mais uma vez, diante da presença do Deus Pai. Vamos hoje estar tratando de alguns outros temas. Por favor, Tiago. Em relação ao mundo, né, e o que o mundo tem oferecido às pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm esperança, que têm dúvidas. E é importante nós conhecermos algumas dessas diferenças e o porquê, como igreja, como cristãos, nós não concordamos com algumas dessas práticas, porque elas não se amparam na palavra de Deus. E todas as igrejas, todas as pessoas que se dizem cristãs e não se amparam na palavra de Deus, estão fora do caminho do Senhor. Nós passamos aqui um filme para a congregação em relação àquele homem que estava num buraco, perdido, e várias situações que ocorreram, né? Várias ofertas que o mundo oferece, mas nenhuma delas resolvia o problema do homem. Ele continuava no buraco e estava à morte. E o mundo oferece muitas ofertas a nós, que nele vivemos. Mas nós precisamos saber separar o joio do trigo, como diz a palavra de Deus. Eu vi um filme essa semana, que ainda está em cartaz, sobre Moisés, chama-se Êxodo, Deuses e Reis, não sei se vocês viram. Esses deuses e reis nós colocamos entre aspas, né? É um filme, tem uns relatos bíblicos, claro, mas muita coisa foge do que está na palavra de Deus, registrada na Bíblia Sagrada. Mas é um filme muito bem feito, uns efeitos especiais tremendos, mostra uma face de Moisés que a Bíblia não diz, Moisés guerreiro, lutador. Nesse sentido, né, a Bíblia fala que ele era o mais manso dos homens, né? Mas, enfim, relata os reis e relata os deuses, como se eles existissem na esfera espiritual. E existem porque povos e culturas têm os seus deuses, e nós temos que respeitar. Agora, se a pessoa diz que segue a Bíblia e outros deuses, nós precisamos saber dizê-las. Não, não é bem assim. Não é bem assim. A Bíblia não autoriza essa prática, essa religião, essa seita, como vocês queiram chamar. E uma delas é sobre o espiritismo, que é uma coisa que talvez aqui na Inglaterra não tenha em grande escala. Sim, mas não tem em grande escala, como tem, por exemplo, no Brasil. Eu não sei em Portugal como anda. Nós temos aqui, estão me chamando a atenção, que aqui do outro lado da rua, na igreja, há um centro espírita. Eu sei. Mas eu digo que não há ela não é tão propagandeado como no Brasil. Ontem eu falava com um português que morou mais de 12 anos na França, em Toulouse, e ali na região, e perguntei para ele, você conhece, né, que morou na França há muitos anos, você conhece o Allan Kardec? Aí ele falou, sei, é o centroavante do São Paulo. Ele falou o nome de um jogador aí do Brasil, que tem o nome de Allan Kardec. Talvez o seu pai ou sua mãe fosse espírita, e por isso homenageou com esse nome. Mas Allan Kardec é vamos dizer, o pai, entre aspas, do espiritismo. E ele é francês. Só que na França, pouca gente conhece ele. E diferente de Jesus, se você for lá na França, não sei aonde, deve ter o túmulo do Allan Kardec. E ele deve ter lá, está lá. O resto, né, o pó, os ossos. Jesus não, Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que só há um mediador, está aí no teu boletim, na primeira página. Só há um mediador entre Deus e os homens. Aqui está Cristo, mas é Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, o homem. Só a Ele. A Bíblia não autoriza outros mediadores.
E essa é uma das primeiras coisas que nós temos que mostrar, se necessário, às pessoas que dizem que é certo a prática do espiritismo. Abra sua Bíblia em Levítico, porque tudo tem começo, tem meio e tem fim. E no livro de Levítico se relatam a lei, são constituídas as leis que foram dadas para o povo de Deus, ou para os cristãos do mundo de hoje. A história do povo de Deus começa com os patriarcas, começa bem mais atrás, com Abraão, Isaac, depois Jacó, teve Esaú, mas Jacó que dá a sequência da história. E a Bíblia diz que eles vão para o Egito por causa da fome, depois daquele episódio de terem vendido o irmão José a mercadores ismaelitas, por sinal. E a família, depois por uma fome que assola toda aquela região, ela vai para o Egito. Porque José foi usado por Deus para prover o alimento, não só do Egito, mas como das nações vizinhas. E o Egito prosperou muito por causa disso. Aquela família que viria a ser o povo de Deus, Jacó, ela entra no Egito. Há uma pequena divergência entre 70 e 75 pessoas, mas isso não é motivo para nos preocupar. Mas eles foram para o Egito. E ali ficaram muitos anos, 4 séculos e um pouquinho. A Bíblia fala em torno de 430 anos. Quando saem do Egito, essas 75 pessoas que entraram, meio milênio antes, um pouco menos, saem como em torno de 1 milhão de pessoas. Esse filme relata isso, o Êxodo, né? É isso, o Êxodo é a saída. E Deus teve que organizar o povo escolhido. Eles não tinham lei, cada um fazia o que bem entendia. E nas organizações das regras de convívio, porque agora você está convivendo numa sociedade, agora eles não têm mais a mão do faraó, porque eles viviam em escravidão, morriam por excesso de trabalho, por má alimentação e etc. Agora você vai viver numa comunidade, como um povo, como uma nação, e precisa haver regras. E o Senhor começa a dar as regras para o povo de Deus. E usa Moisés, que é o seu guia, que está nesse filme, né, como é o artista principal desse filme, dessa tremenda história, e usa Moisés para levar esse povo para a terra prometida. Terra que ele já prometera 400 ou mais anos a Abraão, depois a Isaac, mais, quase 1 milênio, né? A Isaac, depois a Jacó. E cumpre a promessa, porque as promessas de Deus nós temos aprendido aqui na igreja, elas não falham, a promessa de Deus não falha, meu querido, minha querida. Pode tardar, e pode estar sendo esse caso na sua vida, mas não falha. Então, dentro das leis e das regras de convívio social que Deus prepara para o seu povo, estão práticas que não eram feitas pelos povos para a terra onde Deus estava levando. Então, em Levítico, comecemos com Levítico 19. Quem está com a Bíblia aberta, fala no verso 31, Levítico 19, verso 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Deus sabia que as pessoas se contaminariam com as práticas dos outros. Esse próprio povo que sai do Egito sai com várias marcas da cultura egípcia na sua personalidade. Mas Deus começa a preparar esse povo, e uma dessas práticas é a necromancia, que é a consulta aos mortos de uma maneira em geral. Consultar os mortos, que é uma das práticas desses grupos, né, dessa seita, dessa pseudo-religião, o espiritismo. Ainda no capítulo 20, no capítulo seguinte de Levítico, esse livro praticamente dá todas as leis para o povo de Deus, fala no verso 6, quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do meu povo.
Porque Deus sabia que as práticas más, imitadas, levavam à perdição daquele povo que ele precisava levar para um lugar santo. A famosa terra que mana leite e mel. Nesse mesmo capítulo 20, no verso 27, diz assim: o homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, e o seu sangue cairá sobre eles. Ou seja, ninguém seria culpado pela morte deles, porque era uma regra. Esses povos onde Deus vai instalar Israel, praticavam outras abominações, inclusive queimavam seus filhos em sacrifícios rituálicos. Queimavam os filhos. Então Deus quer preparar um povo diferente. Deus quer preparar um povo são. Deus quer preparar um povo debaixo de leis que funcionem de ordenamento e de bem comum, tanto para um como para os outros. E o que se estabelece até hoje, porque vem o princípio desde as leis estabelecidas por Deus ao seu povo. Cai no mundo de hoje. As constituições das nações e outras leis, muito vêm deste tempo para cá. Então, esses primeiros versículos que eu leio para vocês, é para que vocês entendam o porquê de não acreditar como verdadeiras, né, essas doutrinas de primeiro consulta aos mortos e depois da reencarnação, que é parte dessa doutrina principal. Não existe reencarnação, existe ressurreição. Jesus, ele ressuscitou, e nós vamos ressuscitar. Amém? Corpos glorificados, diz a palavra de Deus. Corpos glorificados. Se você for mais para frente um pouco, em Eclesiastes, está ali depois de Salmos, depois de Jó, depois de Salmos, tem Provérbios. Eu vou lendo alguns versos hoje, para que nós podemos atentar para o que diz a palavra de Deus. Cadê o Eclesiastes? Capítulo 9. Tem uma coisa aqui interessante. É atribuído, também sem um fundamento concreto, mas isso não vem ao caso, a Salomão, parte desse livro. Alguns estudiosos falam que teria sido por ele, outros falam que não, que é a linguagem de uma época posterior. Também isso não muda o que é o Eclesiastes. Às vezes o mundo se pega em detalhes para nos tirar a atenção da essência da palavra de Deus. Por isso nós temos que conhecê-la para poder usufruí-la melhor. No capítulo 9 de Eclesiastes tem 2 versos interessantes, o 5 e o 6. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Olha que interessante, né? Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, mas sempre não têm eles parte com coisa alguma que se faz debaixo do sol, ou seja, que se faz em vida. Então, é uma concepção ainda que não se visualizava a vida eterna, ainda não se apregoava a vida eterna, mas diz uma coisa muito clara para os dias de hoje: os vivos sabem que vão morrer. Claro, quem não sabe disso? Mas não é a morte definitiva. A Bíblia diz que a morte é a última batalha que o cristão tem que enfrentar, e nós vamos ter que enfrentá-la um dia. É uma realidade. Mas diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. E não sabem mesmo. Os que morrem em Cristo podem começar a experimentar as bem-aventuranças que está reservada para Ele. Por fé, nós temos que crer que já participamos de algo especial. Morrer em Cristo. Mas nós temos que ser ressuscitados. A Bíblia diz que os que morreram na vinda de Jesus, se nós estivermos aqui, os que morreram serão primeiros, ressuscitarão primeiro. E é interessante, né? Tivemos mais outro episódio recente de um avião, né, que cai no mar.
que a Bíblia fala que o mar devolverá os mortos. Então, até aqueles que ainda não foram achados, o mar vai devolver na ressurreição dos últimos tempos. Mas não é reencarnação apregoada pela falsa doutrina, pelo engano, pela falta de conhecimento ou falta de vontade de ler a palavra de Deus. Então está muito claro aí. E as pessoas começam a falar, mas isso é coisa do Velho Testamento. Em Jesus tudo se transforma. Não. Jesus ele não veio para anular a lei. Diz ali em Mateus, eu vim cumprir a lei. Jesus veio cumprir a lei, ele não veio anular a lei. Então vamos ali para a primeira carta de Paulo a Timóteo, que é Novo Testamento, e a advertência que nos é feita, para que sigamos olhando para a palavra de Deus, e para as coisas que o Senhor nos ensina. Porque se nós não temos esse foco, nós corremos o risco de entrarmos em doutrinas enganosas nas nossas vidas. Acharam 1 Timóteo 4, um verso apenas. Ora, o Espírito, esse Espírito aí na sua Bíblia, se está nessa versão, deve estar com letra maiúscula, certo? É Espírito Santo, é um, só Ele. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, os tempos que vivemos agora, né? Alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Amém? Está aí na sua versão, parecido com isso, não tem muita diferença. Apostatar, apostasia, é você negar. Você, Vitor, você, Paulo de cá, Cris. Apostasia é se vocês negarem a fé, se vocês negarem a salvação. Isso é apostasia da fé. E pior que isso, é você levar isso a outras pessoas, para afastá-las do caminho de Deus. Então aqui está muito claro que o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo afirma expressamente, ou seja, afirma sem dúvida. Nós não podemos ter dúvida do que nos reserva o futuro. Não uma reencarnação, porque ela não existe. Porque a visão é que a pessoa reencarna e melhora, e morre e reencarna e melhora, e morre e reencarna e melhora. Ora, se fosse assim, o mundo iria de bem para melhor. As pessoas estariam cada vez melhor. Não é? Mas o que é que nós temos visto acontecer no mundo? Pais matando filhos, irmãos matando irmãos, estes matando aqueles, porque, ao contrário do que diz um falso engano, um estudo errôneo, a Bíblia diz que o amor vai esfriar nos sinais dos tempos, e essas coisas vão acontecer. E estão acontecendo, enquanto a teoria do engano diz que as pessoas vão melhorando em cada reencarnação. Melhorando aonde? Melhorando em quê? E o apóstolo deixa muito claro, ele afirma expressamente, ou seja, nós não podemos ter dúvida se nós caminhamos com Cristo. Esses vão apostatar da fé, vão se afastar. E o diabo não está mais em boate, em pubs, em zonas de baixo meretrício, na prostituição, nas drogas, na violência. O diabo já não está nem mais lá. O diabo está na porta das igrejas. Ele tem querido tirar o povo de Deus do caminho da salvação. Ele tem querido barrar o acesso do povo de Deus à vida eterna. E ele deixa muito claro, espíritos enganadores, mentirosos, ensinos de demônios. Olha, o diabo tem anjos. E eles estão aí no mundo ensinando a mentira e tentando transformá-la em verdade. Por isso que nós temos que estar alerta, porque diz a palavra de Deus, para quando nos confrontarmos com essas coisas no nosso dia a dia, nós sabermos nos posicionar, primeiro para nós mesmos, e se for o caso, para aquela pessoa que está ali com você, em dúvida. A primeira pergunta, você
crê em Jesus Cristo? Se ele disser que não, não adianta. Você crê que a Bíblia Sagrada é o livro do cristão? Se ele disser que não, não adianta. Você não vai conseguir convencê-lo. E você talvez conquiste o inimigo. E o Senhor não quer isso, porque Ele não precisa desse tipo de ajuda. O Senhor já tem o Espírito de letra maiúscula, o Espírito Santo, que vai fazer o quê? Vai convencer aquela pessoa. Através de quê? Da sua palavra? Não, da sua oração. Então você tem que se voltar a orar por essa pessoa. Orar por elas para transformar a sua mente. E se realmente quer, buscar a resposta na palavra de Deus, que não deixa dúvida nenhuma daquilo que nós buscamos. Voltemos ali para Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia. Os primeiros 5 livros da Bíblia, eles são como um código, né? Além da criação, são um código do início desse povo de Deus, por Ele escolhido. Em Deuteronômio capítulo 30, o Senhor fala através de Moisés. O Senhor não usa terceiros. Naquele tempo o Espírito Santo não falava sozinho. Deus dava o Espírito a cada um separadamente quando era necessário dar. Ele não deu como deu depois que Jesus volta aos céus. Aí sim o Espírito Santo é para todos, para mim e para você. Mas naquele tempo não, Deus falava pelas pessoas, pelos profetas, pelos sacerdotes e até pelos reis. E ele fala aqui com Moisés, já se preparando, é a última parte daquela viagem que Moisés fez com aquele povo, uma viagem que duraria, vamos dizer, algumas pessoas falam 40 dias, mas que terminou durando 40 anos, pela desobediência do povo às ordenanças de Deus. E assim, ele fala aqui, os céus e a terra, 30, versos 19 e 20, tá? Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra você, que eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Então é proposto para o povo de Deus, lá, já perto do Jordão, e é proposto para o povo de Deus, hoje aqui, na DBC, aqui em Diram, e como em todas as igrejas, a vida. Deus não propõe a morte. Mas ele fala, o povo desobedeceu tanto, já estava 40 anos no deserto, todos os homens, diz a palavra de Deus, que saíram do Egito, não entraram na terra prometida, exceto 2, Josué e Calebe, isso é outra história. Mas ele propõe a vida. Mas vocês querem a morte? Ele propõe a bênção. Vocês querem a maldição? Vida ou morte? Bênção ou maldição? Não é difícil escolher. E o verso 20 fala, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Ali tem mais um pouco ali, que é específico para o povo deles, né? Que indo para a terra que havia sido prometida para Abraão, para Isaac e para Jacó. Ouve a Deus, ama ao Senhor, para que a tua vida se prolongue. Veja bem, você só precisa ouvir, você só precisa amar, e a tua vida se prolonga. Pois disso vai depender essa longevidade. Quantos anos você acha que vai viver ainda, meu irmão? Deus é que sabe. Eu tenho pedido a Deus que os dias que Ele me der de vida, que eu nunca me esqueça de dizer que eu amo Jesus Cristo e que sou grato por tudo que Ele faz para mim. É tão pouco porque Ele já fez por mim. Tão pouco. Não me custa nada fazer isso. Então fica muito claro que
que o plano do Senhor para a nossa vida é a eternidade. Não é ficar nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. É ressurreição. Uma. E vai para a vida eterna. Agora a Bíblia fala também, e muitas igrejas estão escondendo, que vai haver a morte eterna. Assim como vai ter a vida eterna, vai ter a morte eterna. Para quem? Para quem está apostatando da fé. E você vai ali nos 2 últimos capítulos de Apocalipse e fala: os ladrões, os mentirosos, os feiticeiros, os abomináveis, que são aqueles todos que cometem pecados, que hoje diz que nem é politicamente correto falar de pecado dos outros. Veja como o diabo está manipulando o mundo, a sociedade. Mas a palavra de Deus está muito clara naquilo ali. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção. 1 Crônicas, vai um pouquinho aí mais na frente. 1 Crônicas, ou primeira, né? Porque Crônicas é uma palavra feminina, na língua portuguesa tem isso. 1 Crônicas 10. Há um relato aqui muito claro. Acharam todos, amém? 1 Crônicas 10, 2 versos. O verso 13 diz assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não consultara ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Saul foi o primeiro rei de Israel. Tem uma história na Bíblia que ela é um pouco confusa. Eu vou fazer um rápido comentário. Um dia talvez nós façamos, porque há divergência até entre teólogos. E eu não sou teólogo, eu sou um falador da palavra de Deus. Aqui diz que Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor. Quando o povo de Israel pede um rei, entristece muito ao Senhor. Mas o Senhor atende os desejos do nosso coração. E atendeu aos desejos do povo que queria um rei. E Saul é levantado. Não era a tribo mais importante de Israel, não era a família maior e mais bem dotada, mas Deus levanta as pessoas aonde Ele quer levantar. E levanta Saul. E Samuel, que foi o último profeta, o último juiz, de Israel, antes de Israel se tornar, já com rei, uma monarquia, ele foi o último juiz e é o primeiro profeta desse tempo. Deus instrui Samuel para passar as ordenanças para Saul. Mas Saul, por medo e uma série de fatores, a história é longa aqui na palavra de Deus, desobedece a Deus em várias oportunidades. Inclusive essa passagem, ele mesmo, no zelo de querer agradar a Deus, ele manda matar todos os feiticeiros daquela época. Só que ele está numa agonia tão grande, e Samuel já era morto, o profeta já estava morto, que ele vai consultar uma necromante. E no estado de transe que aquilo ali acontece, Samuel, e Deus eu penso que permite, não vou entrar nesses detalhes agora, porque realmente é um pouco difícil. E naquele estado de transe, em que essa necromante, o rei se disfarça para não ser conhecido, porque ela sabia que se fosse descoberta seria morta, pede para que Samuel apareça. E eu tenho para mim que Samuel aparece por uma razão, que vai confirmar-se depois. Samuel fala: não sei se hoje mesmo, logo, logo, você e teus filhos estarão comigo. Ele trouxe o recado da morte. Há uma corrente que diz
que quem traz as falsas profecias da morte são os demônios. Nós temos que ter cuidado quando as pessoas se levantam nessas situações dúbias. E eu já passei pelo espiritismo, e eu sei que eu posso falar isso para vocês. Respeito. E nós temos que respeitar a crença dos outros, porque nós temos que ser tolerantes, nós temos que ter amor ao próximo. Mas nós não podemos aceitar aquilo que a palavra de Deus diz, não. Se é mentira, eu não posso dizer que é verdade. Não posso agradar a todos. Mas eu tenho que agradar a Deus, porque a responsabilidade de vocês, de alguma forma, está nas minhas mãos. Então, por isso, porque ele transgrediu, por causa da palavra do Senhor que ele não guardou, e porque também interrogou e consultou uma necromante, que ele sabia que não devia fazer isso. 1 ou 2 dias depois, não sei bem, no monte que, se eu não me engano, chamava Galboa, quem gosta de detalhes, ele é morto ali pelos filisteus. Ele e os seus 3 filhos. É a palavra de Deus. Não podemos ter dúvida naquilo que está na palavra de Deus. No Novo Testamento, quem quiser anotar para ler em casa, está relatado em Mateus 17, em Marcos 9, em Lucas 9. Tem uma passagem também muito interessante que fala da transfiguração. Jesus vai ao monte, e daqueles 12 próximos, tinha 3 que sempre estavam mais próximos, eram mais íntimos, porque tinham algo mais espiritual com o Senhor, e o Senhor os preparava. Era Pedro e os irmãos João e Tiago. Tem pessoas que têm até dúvida, acham que é Tiago, o irmão de Jesus, que tem um livro aqui na Bíblia. Mas não. Esse Tiago é irmão de João, e esse Tiago foi morto. Ele foi morto. Não sei se por Herodes, agora não lembro. Mas foi morto por causa do Evangelho. Então Jesus vai ao monte. Uma semana antes, ou naquela semana, eu não sei bem, Jesus anuncia claramente aos seus discípulos que ele ia morrer e que ia ressuscitar, e que isso era necessário para que todos compreendessem o plano definitivo de Deus para as nossas vidas. Jesus falou aos seus discípulos que ia morrer e ia ressuscitar, e sobe com eles ao monte. E lá diz a palavra de Deus que o Senhor é transfigurado. É uma passagem muito conhecida, está nesses 3 evangelhos, depois vocês veem em casa. Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9. A transfiguração. E como aparecem com Jesus transfigurado, Moisés e Elias. Há uma transfiguração. E Pedro, João e Tiago, eles têm essa visão do que ocorria ali no monte. Pedro, como sempre afoito, já queria fazer as tendas para eles ficarem lá. Aquela época eram as festas, não sei se do tabernáculos, e o povo de Israel nessas festas eles ficam em tendas. E Pedro já queria armar as tendas para eles. Mas a nuvem os cobre. Moisés representa a lei. Nós vimos ali em Levítico, em Números, em Deuteronômio. E Elias representa os profetas. Mas a nuvem que encobre eles traz uma voz de Deus Pai, e eles a ouvem. Este é o meu filho, a ele ouvi. A ele, a Jesus, ouvi. A Jesus obedecei. A Jesus segui. Não é mais lei, não é mais profeta. Agora é Jesus Cristo, o autor
da salvação, porque ele vai ser dado depois, a favor da tua vida e da minha. Ele vai ser dado numa cruz para ver a concretização desse plano. Então não é mais lei representada através de Moisés, naquela transfiguração, e não é mais os profetas, porque agora o Espírito Santo é meu e teu, ele está disponível, não precisamos mais. E Deus fala claramente àqueles 3 discípulos: a ele ouvi. Quem estava ali? Jesus Cristo. Para uma curiosidade da igreja e você que pode estar assistindo, Elias, a Bíblia fala que ele não morre, ele é levado aos céus. Moisés, a Bíblia fala que ele morre, mas quem enterra é Deus, e não se sabe ou não se sabia onde ele estava sepultado. A ele ouvi. A Jesus Cristo. Ele já ressuscitou, bem sabemos. Sábado passado ele trouxe a promessa novamente na sua palavra, que vai voltar a cear conosco no reino dos pais. Nós só precisamos fazer a nossa parte. Nós só precisamos seguir o que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. Escolher a vida ao invés da morte. E não é a morte física nesse pedaço desse texto, é a morte espiritual, que é pior até que a morte física. Porque vimos também que todos vamos morrer, não tem jeito. Ou vai escolher a bênção, ou a maldição. Quantas pessoas, por buscar nos locais errados, nas seitas erradas, têm tido tantos problemas no mundo, têm sido tão atabalhoados, atordoados, machucados pelo diabo e pelos seus anjos, simplesmente porque não buscam na fonte, não buscam na Bíblia Sagrada, não buscam na Palavra de Deus a resposta para os seus questionamentos. Nós amamos os que creem no Espiritismo. Eu amo. Mas eu não posso dar importância a uma doutrina que não tem amparo bíblico. Eu não posso sequer dar importância, até porque eu a conheci mais próximo. E não encontrei respostas que Jesus Cristo me deu. E com certeza deu a cada um de vocês que aqui estão hoje. E possivelmente a vocês que assistem. Deuses e reis. Tem muitos, mundo afora. Mas como está no nosso boletim, só há um mediador entre Deus e nós, os homens. Jesus Cristo, o homem. Feche seus olhos.